Bom, vou te fazer uma pergunta e eu quero que você responda com sinceridade para si próprio. Se você puder, coloque aqui nos comentários também a sua resposta. Mas a pergunta é a seguinte: o que de fato separa você de conseguir vender o seu trabalho, conseguir aquele paciente, né, que contrate o seu serviço terapêutico? O que realmente separa disso acontecer entre a sua comunicação e o fato dele abrir a carteira, né, pôr a mão na consciência e abrir a carteira, como diz o Flávio Morgan? O que realmente separa? E uma das respostas que talvez você pode pensar, minha concorrência, né, é a economia brasileira atual, porque talvez eu seja pouco conhecido, né, mas é uma crise de confiança. O ponto principal é a questão da confiança. Você não consegue, muitas vezes, né, no mar de tantas ofertas que temos hoje, tantos conteúdos, tantos influenciadores, tantas pessoas falando ao mesmo tempo nas redes sociais, e muitas vezes você não consegue criar um vínculo de confiança de maneira tal que aquela pessoa possa, de fato, né, entender o seu trabalho, entender o valor do seu trabalho e, no final das contas, fazer com que o seu trabalho, confiar, né, votar no seu trabalho, né? Então, falando de eleição, então vamos usar a metáfora de votar com o dinheiro, né? Estão votando, estão estando na urna, né, mostrando que você é o eleito para fazer aquela determinada coisa, entregar aquela determinada coisa para ele, né? Por um valor, né? Existe uma troca, ele vota, né, com dinheiro e você entrega, né, o seu trabalho. E é o ponto que eu quero falar hoje da questão da confiança e como gerar isso de uma maneira clara, né, para que a pessoa consiga realmente confiar no seu trabalho, né? Eu sou o Vitor, sou copywriter, sou o Samurai do Copy, já vendi mais de R$500 mil em anúncios para os meus clientes, sou pai atípico, católico e aluno do professor Olavo de Carvalho. Essa semana estou tentando entender como o fenômeno do Pablo Marçal explica várias questões sobre comunicação, principalmente na internet, né, posicionamento. Uma das coisas que o Pablo Marçal ele faz muito bem é entregar muita coisa gratuitamente. Se você for parar para olhar as lives dele, né, acompanhar as lives dele, já acompanhei algumas, acho que na verdade assim, eu nunca olhei a live inteira, né? Eu vi algumas partes, já acompanhei ao vivo algumas partes e tal, mas chega uma hora que cansa porque ele faz lives de 4, 5 horas. As lives menores dele tem 2 horas, 2 horas e meia. E dentro dessas lives, né, ele entrega muita coisa. O trabalho dele, dos cursos dele, muitas teses, muitas teorias, né, que ele usa, né, que ele, obviamente, expande no curso dele, que ele entrega de uma maneira mais tácita, né? Na live ele entrega a ideia, ele fala da ideia, mas a coisa mesmo, né, tá atrás da ideia, né, ele entrega, obviamente, na plataforma dele, né, de maneira mais clara. Só que ele entrega muita coisa. E essa muita coisa que ele entrega gera em muita gente que, muitas vezes, a maioria das pessoas não compra, obviamente. A maioria das pessoas que entram lá, sei lá, consegue colocar 10 mil numa live, né, 100, 200 vão comprar. Então, é o mínimo, né, 1%, 2%, aquele público vai comprar dele. Curso, a mentoria, enfim, treinamento que ele está vendendo. Porém, muito dessas 10 mil pessoas vão pegar, né, conceitos do qual ele está falando. Eu, inclusive, já fiz isso. E aplicar isso na própria vida deles e gerar uma primeira vitória. Ele gera um primeiro ponto no qual ele consegue perceber de que aquilo que o cara está falando funciona. Ele consegue aplicar no seu negócio. No caso do Pablo Marçal, né, ele fala para empreendedores, ele é um coach, né, então ele fala para empreendedores, para um estilo de vida, né, e muitas coisas ele, às vezes, de maneira muito abstrata, mas você consegue pegar o conceito e falar, não, mas isso aqui que ele falou, cara, eu vou aplicar na minha vida. Aí você aplica e funciona. Aí a pessoa fala, cara, funcionou. E se de graça ela está entregando isso daqui, imagina o pago. Em muitos casos, né, eu não sei a questão do Pablo Marçal em si, porque eu nunca comprei um curso dele, mas eu já vi isso de vários influenciadores, tipo Ricardo de Carvalho, né, tipo Flávio Augusto, né, os quais que eu já tive acesso à plataforma paga deles. Muitas vezes o que ele fala no ao vivo, no gratuito, é a mesma coisa, só que de maneira mais explicada, mais ordenada, ele fala no curso. Então, muitas vezes você acaba recebendo aquela sementinha no gratuito e você consegue ter alguns resultados. Se você for aplicar, se você for um pouco mais inteligente do que a média, você consegue aplicar para o seu negócio, né? Então,
o ponto que eu quero dizer é o seguinte, né, que muitas vezes, e a pessoa compra de forma, porque ela precisa muitas vezes de uma maneira mais ordenada. Ela compra, quando ela compra um curso, ela não compra exatamente por causa do conteúdo em si, ela compra pela questão da ordenação. No caso, né, de quem trabalha com saúde mental, é ainda mais claro, porque obviamente a pessoa compra um tratamento, né, para ser assistido por um ser humano, para ser assistido por uma pessoa que entende o assunto, que vai entendê-la. Né? Você pode até vender para ela, por exemplo, vende para ela um agente de IA, né, um clone seu, vamos dizer assim. Só que, né, ela paga baratinho, ela paga, sei lá, R$50 pelo acesso, né, e ela tem acesso por aquele clone. Só que ela sabe que existe uma limitação. O clone, ele não é uma pessoa real. E ele entende, tipo assim, não, se o clone já está me dando esse tipo de insight, imagina falar com a pessoa diretamente, criar um tratamento com ela. Aí ela vai pensar, pô, peraí, eu acho que é melhor eu trabalhar com essa pessoa, é melhor eu contratar essa pessoa para ser o meu terapeuta, para ser o meu psicólogo, psiquiatra, né? Isso acontece, né? Tanto os católicos, né? Tanto o pessoal até, né? Que são as duas áreas que eu mais atuo, porque porque a pessoa começa a ter a confiança, né? E é o ponto principal que hoje em dia nós temos uma sociedade de desconfiados, né? Há muito tempo nós somos ensinados a desconfiar uns dos outros. Colocamos grades nos portões, né? Na rua saímos olhando todos os lados, né? Quando a pessoa se aproxima de você, você desconfia, você sempre pensa pelo pior, não, essa pessoa pode me assaltar, essa pessoa pode me violentar e tal. Hoje em dia há uma desconfiança dentro da família, marido e mulher, um desconfia do outro, pais desconfiam dos filhos, os filhos desconfiam dos pais. Então estamos numa sociedade de desconfiança, ainda mais com a inteligência artificial, cada vez mais essa questão, né, está sendo aprofundada. Se você consegue, usando esse artifício, né, de dar ao seu potencial cliente uma vitória, né, gratuitamente ou por um preço pequeno, para que ele possa entrar, experimentar aquilo que você está entregando, pois confiar em você e no final das contas você poder vender a ele algo mais, algo contínuo ou algo mais caro. Esse é um caminho muito importante, muito interessante, que, entre outras coisas, o Pablo Marçal nos ensina. O que você acha sobre isso? Né? Deixa aqui o seu comentário, né? Se eu estiver errado, também se você achar que eu estou errado, que não é nada disso, tudo bem, vamos discutir sobre isso, mas siga aqui porque eu estou sempre tentando trazer os assuntos que têm acontecido no Brasil e no mundo, mais importantes, e traduzi-los para a questão do negócio e como isso se aplica aos negócios dos empreendedores digitais. Gente, muito obrigado. Fui!